vão no vento voando, quantos dias. O tempo voa, é essa a impressão. Nada resiste ao impacto do tempo. Muda o corpo, a mente, o coração. Muda o panorama da cidade, mudam-se rotas, ruas, residências. Muda o beijo, o abraço, a amizade. Mudam os sonhos, as crenças, as vivências. Muda a lua, o céu, a chuva muda. Mudam-se as metas, critérios e sentidos. Muda a cor da velha fotografia e vão-se os dias, nem sempre bem vividos. O que é fashion muda o tempo todo. O jeans ganhou as ruas, quem diria? Os discos de vinil empoeirados estão no sebo da velha galeria. Na contramão do tempo procuramos resistir às mudanças sugeridas. Aos mares do passado é que viajamos, onde ancoramos, às vezes, nossas vidas. O futuro é hoje, é um novo tempo, é hora de mudar, de progredir. Dê risadas do tempo que passou, abra os olhos para o tempo que há de vir. Deixe-se moldar, sem resistência, como se de barro fosse. Por que não? Dos artistas, o tempo é o melhor deles. Vai te moldando na palma da mão. Acredite em seus sonhos, na vitória. Viva o presente com novo sabor. Renove-se, transforme-se e cultive a mesma crença que tinha no amor. E por falar em amor, que saudade de você que vem para o programa Talentando, que sabe que nesta hora estamos juntos. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Você que já nos conhece, damos as mãos nesta hora, em sintonia, coração feliz pelo encontro. E você que chega pela primeira vez, receba o nosso carinho, nossa gratidão. Fique conosco, vamos conversar um pouco aqui nesse monólogo, mas eu sei que você responde e pelas ondas do rádio consigo captar. Claro, porque o amor, o sentimento, a lembrança, a saudade, todos são vibrações. Vibrações são ondas eletromagnéticas que partem de nosso íntimo e que atingem, como uma ligação de celular para celular, atingem o seu objetivo. Porque é frequencial, não tem linha cruzada. Ninguém entra numa vibração que eu emito para você. Ou seja, ninguém atrapalha. Portanto, que vibremos coisas boas, que saibamos endereçar para as pessoas que amamos o que há de melhor e para o mundo de forma genérica, porque a nossa vibração para o mundo, ela é capitalizada, sim, pelos altiplanos espirituais, pelos equipamentos especializados na distribuição dessa energia, como uma grande distribuidora de energia. Se realmente soubéssemos do que somos capazes, daríamos a melhor contribuição para a transformação do planeta. Não somente divulgaríamos ou perpetuaríamos as coisas ruins que escutamos, a manifestação negativa de um aqui, o outro acolá. Divulgamos com rapidez aquilo que não nos faz bem e poupamos elogios e vibrações positivas para aquilo que realmente faz-nos bem. Devemos inverter isso. Façamos então da melhor forma, vibremos pelo mundo o amor mais profundo que sentimos e colaboremos para a efetiva transformação do planeta, para um planeta de regeneração com a vibração elevada, com ações de nossa parte que ajudem o próximo a pensar, a refletir, a sentir-nos como exemplos de cristãos, a perceberem que queremos ser melhores, porque a religião deve nos fazer melhores. É esse o nosso objetivo. E pensando em tudo isso, eu vinha refletindo nesses dias a respeito de algo que ocorreu conosco em empresas onde trabalhamos e pensei em fazer uma correlação entre o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, as leis morais, e tudo aquilo que vem acontecendo no mundo e conosco. Isso foi uma reflexão muito pessoal a respeito de meu trabalho, de meu desempenho, daquilo que
tenho feito, realizado e como tenho agido, às vezes em dissonância com aquilo que pretendo, com as mudanças que pleiteio em mim mesmo. Então, pensei em fazer essa reflexão junto com você, porque somos falíveis, erramos, nos arrependemos, queremos retomar. Quando analisamos verdadeiramente uma atitude mal tomada, uma palavra que não gostaríamos de ter falado e falamos, fazemos essa análise do autoconhecimento e praticamente voltamos a estaca zero, querendo fazer de novo, melhorar cada vez mais as atitudes, apurar nossos sentimentos, nossas atitudes. E aí pensei em fazer essa reflexão com base nesse capítulo. E a pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: que se deve entender por lei natural? A resposta dos Espíritos vem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz, senão porque se afasta dela. Começa aí nossa reflexão para todos os dias. O que tenho feito no meu trabalho, na empresa em que colaboro, aquela que me paga o salário, que me dá a condição de ter a vida que tenho? O que faço de melhor ali para que eu me sinta realmente com propensão a ser feliz, considerando que a lei natural é a lei de Deus, é a verdadeira para a felicidade do homem, como diz aqui. Ou seja, se eu não faço algo que condiga com essa lei, me afasto dela e obviamente serei infeliz. Começa por aí nossa reflexão. E como o nosso objetivo nesse momento não é seguir a sequência das perguntas para cada capítulo das leis, mas apenas lembrar cada ponto e deixar aqui a semente para a nossa reflexão, eu vou seguir em frente, lembrando a pergunta de número 621, que diz assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é tão simples por parte dos Espíritos: na consciência. Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? E eles complementam: ele a esquecera e menosprezara, Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, temos na nossa consciência o que é a lei de Deus. Temos segurança do que é certo e do que é errado. Sabemos quando nos desviamos daquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Mais adiante, no capítulo 2, vem a lei de adoração. E a pergunta 649 é assim: em que consiste a adoração? E a resposta dos Espíritos é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, sua alma se aproxima dele. A 650, na continuidade, vem: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou o produto de um ensino? E os Espíritos respondem: sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Cada um de nós sabe que ao nos levantarmos, ao iniciarmos o nosso dia, ao pequeno ato de sintonia com Deus, o primeiro pensamento nos liga ao Pai, à divindade, estabelecendo novamente essa ligação para continuarmos a jornada da vida. Então é tão importante pensarmos que para irmos para o nosso trabalho, para nos deslocarmos de casa, para sairmos de casa, é importantíssimo que nos liguemos a Deus, para que aquilo que trazemos em nosso hardware, em nossa consciência, se manifeste de forma equilibrada, que não nos desliguemos de nossa essência, a essência que o Pai nos deu. E aí nós vamos pular algumas perguntas e vamos para a lei do trabalho, capítulo 3. E é interessante quando, na pergunta 674, Kardec disse assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza?
E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. E a 675 expressa o seguinte: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E a 676, por que o trabalho é imposto ao homem? E os espíritos respondem o seguinte: é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Mas para que aperfeiçoemos nossa inteligência, é preciso querer, é preciso encarar o trabalho do dia a dia com vontade, com amor, como uma ferramenta de aperfeiçoamento da inteligência do espírito. É preciso aproveitar a oportunidade do trabalho e não queixar-se simplesmente por tudo que acontece, pelo chefe ruim, pela empresa displicente, desorganizada. Cada um de nós é peça para a organização, é peça que funciona como agente de mudança. Cada um de nós tem o objetivo do autoaperfeiçoamento, operando transformações em si mesmo, observando melhor os próprios atos e não somente os atos alheios, criticando as pessoas, mas como um observador de si mesmo, apurar melhor os seus sentimentos, suas ações e focar para o melhor resultado para todos. Assim, aperfeiçoamos nossa inteligência, que é o objetivo do trabalho. E para aqueles que pensam que aposentadoria ou viver tranquilo porque tem dinheiro, já terminou tudo, a pergunta 679 diz assim: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o adiantamento que recebe lhe dá mais tempo livre para fazer o bem. Então, quem já está tranquilo em termos de trabalho material tem uma obrigação muito séria, não é ficar assistindo de camarote o que acontece no mundo, mas é preocupar-se com como pode ajudar dali para frente, já que tem os recursos para o seu sustento, já que não precisa do suor de sua fronte, tem muito mais a fazer com relação ao próximo. Tudo isso é trabalho, tudo isso é aperfeiçoamento de inteligência, tudo isso é caridade, tudo isso é amor para com o mundo que habitamos, tudo isso é respeito para com a natureza e para com a lei natural, a lei de Deus. E no capítulo 5, a lei da conservação, que é a quarta lei, a pergunta 702 nos chama a atenção para o seguinte: o instinto de conservação é uma lei natural? E a resposta vem assim: sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. E a 703 complementa: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? A resposta é clara: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem disso se darem conta. Nossa reflexão sobre esse ponto baseia-se principalmente no nosso instinto, que todos sabemos, de conservar, de querer bem, de cuidar, que esse é um instinto. Conservação de tudo aquilo que vem da natureza, de tudo aquilo que vem de Deus. Conservar o que é melhor, instinto de proteção, instinto de cuidado. Mas parece que algumas pessoas se apegam ao conceito errado da próxima lei, da lei de destruição, que é a lei número 5 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, quando inicia assim a pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza?
a resposta também tão clara e precisa: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E Kardec continua: o instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? E a resposta vem: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas, sempre, é esse envoltório que é destruído. E esse envoltório é o acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. E para quem pensa no paradoxo, a pergunta 729 diz assim: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? E respondem os espíritos para Kardec: para que a destruição não chegue antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Observamos nos quatro cantos do mundo tanta destruição e não entendemos, muitas vezes, a razão da destruição, a intensidade, o porquê e como ela acontece, como se fossem todas as manifestações de destruição algo contrário à lei de Deus. Mas não, entendemos pelo capítulo da lei da destruição que ela é necessária, porque é transformação, porque é crescimento, porque é desenvolvimento. Precisamos, entretanto, entender como colaboramos para que não aceleremos, através do livre-arbítrio, a destruição que viria natural. O homem tem de respeitar o seu ambiente, portanto a lei de destruição deve ser melhor entendida. Na pergunta 738, Kardec diz assim: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? E os espíritos respondem o seguinte: sim, e o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita. É preciso bem castigá-lo em seu orgulho e o fazer sentir sua fraqueza. Mas, continua Kardec, nesses flagelos o homem de bem sucumbe como o perverso? Isso é justo? E respondem os espíritos: durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada. É um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existente e sobrevivente a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. E há mais conteúdo na resposta que prossegue a essa pergunta, que eu convido você, querido ouvinte, para que busque por si mesmo o capítulo 6, a lei da destruição, e possa complementar o que eu digo aqui. E parece que a sequência vem tão lógica para nós, né? Capítulo 7, a sexta lei, lei de sociedade. A pergunta 766 diz assim: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E a 767 complementa: o isolamento absoluto é contrário à lei natural?
Respondem os espíritos: sim, uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A pergunta 768 continua: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou bem há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E os benfeitores respondem o seguinte: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Como comentamos, nas empresas, selecionamos pessoas pelo currículo e as dispensamos pelo comportamento. E se não pensarmos muito sobre isso, será um ato automático, tempo todo contratando, é aquele namoro com o funcionário que chega, ou com o potencial funcionário, potencial colaborador, e de repente descobre-se que ele tem hábitos ou comportamento que não são muito condizentes com o que a empresa espera, com o que a vida, com o que os amigos esperam, e de repente começam a queimá-lo. Ou ele mesmo se queima, isso é natural. No dia a dia todos nós vemos isso. E a pessoa acaba por sendo dispensada muitas vezes de um núcleo de convivência de uma empresa porque não conseguiu compreender, não exercitou a sua observação a ponto de perceber-se em dissonância com a sociedade, em dissonância com o propósito daquele núcleo, daquela situação, daquele lugar, daquela empresa, daquele lar, daquela reunião de pessoas. E com a convivência abalada, os objetivos não são atingidos. Se os objetivos não são atingidos, obviamente não há resultado, não há lucro, não há como desfrutarem do algo bom que esperavam. Ao contrário, em muitas situações, o oposto ocorre, que em vez de lucro, o prejuízo é geral. Prejuízo em todos os sentidos. Prejuízo moral, prejuízo financeiro, prejuízo de amizade, prejuízo em todos os campos emocionais e profissionais, materiais, enfim, inclusive espirituais. E depois reclamamos, seguramente nos colocando na condição de vítimas porque nada aconteceu como nós esperávamos. E começam aquelas frases que são os clichês a todo instante. O nosso objetivo hoje com o programa Talentando é suscitar uma reflexão com base na lei natural, nos capítulos das leis naturais, que eu sugiro você dê uma olhada para que a gente possa no próximo programa continuar com as próximas leis, mas hoje era suscitar um início de pensamento sobre a importância de nós entrarmos em sintonia com todas essas leis e com a lei natural, porque todas compõem a lei de Deus, para que saibamos dar a nossa melhor contribuição no mundo, em vez de nos colocarmos na condição de vítima, como que sofrendo consequências das ações dos outros. Não, colhemos as consequências das nossas próprias ações, sejam boas ou sejam ruins, dependendo do contexto. Fica aqui nossa recomendação para que você se aprofunde nesse capítulo das leis, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, e nós faremos no próximo Talentando a continuidade dessa reflexão. Muito obrigado pela sua presença. Esteja conosco na Rede Boa Nova de Rádio e até a próxima semana. Valeu!